Esclarecimentos iniciais. Não tenho o objetivo de criar contenda, sim esclarecer como entendo e penso da palavra de Deus, sob as orientações adventista e na verdade que acredito ser a que nos orienta no caminho da salvação. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que vou convencer. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João capítulo 16 versículo 7 e 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Encontre uma igreja adventista, acesse https://igrejas.adventistas.org. O que significa seita? Seita na Vulgata, variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Fonte, dicionário online. Seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca da doutrina principal. Sectário é um termo que designa um indivíduo que faz parte de uma seita, em outras palavras, intolerante, radicais. Ok, vamos em frente. Conselhos para conhecer a verdade. Examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Provérbios capítulo 14 versículo 8. Não ser ignorante, sim comentar conhecimentos. Para melhor entendimento use hermenêutica. A. Analisar texto dentro do contexto. B. Diferentes versões bíblicas. C. Costumes da época. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3 versículo 16. Estudar a Bíblia, para não sermos influenciados pelo engano. Considerações à Igreja Adventista. Os adventistas são historicistas, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Chama-se adventista por pregar os adventos finais que já estão acontecendo, pois estamos nos últimos dias de vida nesta terra, nos preparemos para a volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Com ênfase no livro de Daniel, Apocalipse com destaque às 3 mensagens angélicas Apocalipse 14. Quer saber como se interpreta estes livros? Procure uma igreja adventista do 7º dia. Pregamos a fidelidade a Deus descrita em Êxodo 20, principalmente o 4º mandamento, que é a guarda do sábado da criação, coisa que foi excluído em outras denominações ditas cristãs. Entenda por que guardar o sábado. São no total 120 versículos que fala sobre o sábado e nenhum do domingo. Deus manda não comer determinadas comidas, abster-se de bebidas como café, chá preto, bebidas alcoólicas e outros vícios. Para encontrar uma igreja adventista, acesse https://igrejas.adventistas.org. História de como surgiu a Igreja Adventista. Cumprimento da profecia. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse capítulo 10 versículo 10. Dos fatos históricos. Entre os anos de 1840 a 1844, surgiu nos Estados Unidos um movimento multidenominacional chamado Millerita. Tal grupo baseava suas ideias em diferentes interpretações proféticas que resultou no surgimento de diversos grupos de seguidores chamados de Adventistas. O maior deles tornou-se conhecido como Adventistas do 7º dia. Os Milleritas, que eram conhecidos por Adventistas, foram todos seguidores de William Miller, um fazendeiro do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e um ministro licenciado da Igreja Batista que se destacou por sua ênfase na pregação do retorno de Jesus Cristo.
Miller estudou detidamente a Bíblia por mais de 15 anos e ao longo desse período utilizou as Escrituras como sua própria intérprete. Por volta de 1840, dezenas de pregadores pelo mundo estavam proclamando a volta de Jesus com base no estudo da profecia de Daniel capítulo 8 versículo 14. De acordo com o pesquisador Leroy Edwin Fromm, havia pregadores de diversas denominações cristãs, brancos, negros, mulheres e até mesmo crianças. Houve uma garota campesina na Europa que atraiu cerca de 3 a 4 mil pessoas ao pregar a mensagem sobre a volta de Jesus. Nos Estados Unidos, a pregação e os escritos de William Miller despertaram a paixão de milhares de pessoas. A mensagem de Miller e seus associados defendia a seguinte ideia: assim como o primeiro advento de Jesus Cristo foi predito em Daniel 9, seu segundo advento é identificado em Daniel capítulo 8 versículo 14 que afirma, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Visto que a terra deve ser o santuário a ser purificado, isso vai acontecer por meio do fogo quando Jesus voltar. Começando com 457 a.C., a profecia dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8 versículo 14 culminará ao redor de 1843 a 1844. Jesus virá outra vez por volta desse tempo livrinho se tornou doce. Portanto, prepare-se para encontrá-lo. Sua volta será um evento literal e visível que precederá o milênio. Essa era a essência da mensagem millerita. Após anos de estudos e expectativas cronológicas, um de seus auxiliares, Samuel Snow, escreveu um livreto onde identificava a data de 22 de outubro de 1844 como o dia estabelecido para o cumprimento da profecia. De acordo com a conclusão dos milleritas, aquele era o dia em que a terra seria purificada pelo retorno de Jesus. Assim, dezenas de milhares aguardaram com paciência e fervor até a chegada do dia identificado na profecia. Então eles esperaram o dia inteiro, até a meia-noite, mas Jesus não veio, deixando-os profundamente desapontados. Dessa maneira, foram forçados a admitir a existência de algum equívoco na interpretação da profecia do profeta Daniel. O livrinho A Bíblia se tornou amarga. Surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grupo pequeno dentre os desapontados voltou a estudar as Escrituras com mais intensidade a fim de buscar a compreensão quanto ao evento profético. Não demorou muito para concluírem que, embora a data de 22 de outubro de 1844 estivesse correta, o evento estava errado. Esses crentes entenderam que o santuário a ser purificado não estava na terra, mas no céu. Jesus havia entrado no Santo dos Santos do Santuário Celestial para dar início à sua obra de julgamento. Como Ellen G. White mais tarde declarou, o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Cristo entrou na fase final de seu ministério sumo sacerdotal no Santuário Celestial, após o qual ele vai finalmente voltar para redimir seu povo. Cristo está neste momento, julgando todas as pessoas desde Adão e Eva, até o último a nascer quando ele se levantar e dizer acabou. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22 versículo 11. Quem estiver salvo está salvo e quem estiver perdido, não terá mais perdão. Fonte: blog fonte da profecia https://www.adventistas.org/pt/espírito de profecia os mileritas grande desapontamento de 1844